Waka waka, bitcoinheiros, bem-vindos a mais uma Toca do Dove. Eu sou o Dove, seu bitcoinheiro camarada, lembrando, @bitdove no Twitter, bitcoinheiros, claro. Hoje vamos falar aí sobre pools de mineração, pools, são como grupos de mineradores que se juntam para minerar Bitcoin de uma maneira aí mais eficaz para todos. Fica comigo! São do Bitcoin, é isso aí. As pools de mineração do Bitcoin são como mini versões da rede Bitcoin. Vamos lá. A gente vai entender aqui esse gráfico. Não entendi, isso é um hash rate, né? Scoring, o que está acontecendo agora, talvez, né? De acordo com o horário. Hash rate de 5 minutos, a média, né? De 5 minutos. Trabalhadores ativos, né? Trabalhadores, workers, como chama, são os mineradores que estão enviando o seu hash rate para o pool, e quando é encontrado um bloco, né? Um bloco foi encontrado, certo? Aqui tem, por exemplo, nesse período aqui, com 160, mais ou menos 160 petahashes de hash rate, de encontrar o hash. A gente falou aí no primeiro vídeo dessa série sobre mineração. Aliás, se você não viu ainda, dá uma olhada, vai estar aqui na descrição da ação. Alright? Bloco encontrado, então 4 blocos encontrados, né? Durante essas 14 aqui, 15 horas de trabalho. Alright? Uma das coisas que você aprende quando você começa, né, a aprender sobre mineração do Bitcoin é o propósito da dificuldade da rede e do ajuste de dificuldade. Caso você não esteja familiarizado com esses, pode ler aí o nosso explicação, né, que é esse vídeo que eu acabei de comentar. Vamos lá. Para entender como as pools de mineração funcionam, felizmente você só precisa aplicar o mesmo conceito de dificuldade de rede, mas em uma escala menor. Veja, para você encontrar um bloco, os mineradores devem calcular um hash que tem um output, né, abaixo do target, do alvo de dificuldade da rede, né, o hash, né, 250 bytes de informação, né, um hash de Bitcoin. Isso não acontece muito seguido, né? Em média, uma vez a cada 10 minutos. Alright? Essa, né, uma vez a cada 10 aí por exemplo, né, apenas dados abaixo de 4, né, em dados de 1000 lados, por exemplo, né, podem produzir novos blocos. Se você não entendeu essa história dos dados, vai lá no vídeo, né, anterior, o primeiro aqui da série sobre mineração. Nesse vídeo, né, usamos a analogia que comparava hashing de mineração de Bitcoin com, né, jogar dados de muitos lados. A dificuldade da rede, o alvo de dificuldade da rede, diz quão baixo, né, essa jogada de dados precisa ser para produzir um bloco. Da mesma maneira, para você ganhar uma recompensa de um pool de mineração do Bitcoin, você deve computar um hash que tem um output abaixo, né, do que é sabido pelo target, o alvo de dificuldade compartilhado. É um meio termo, muito mais fácil, né, de você conseguir do que a dificuldade da rede como um todo, Mas ainda é difícil o suficiente, né, que apenas uma pequena porção de todos os hashes que você está computando se qualificarão. Reutilizando então a mesma analogia aí dos dados, essa dificuldade compartilhada pode ser incorporada dizendo que todos os dados abaixo de 99 resultam em shares, né, em partes que estão sendo enviadas para a pool, e que enquanto, né, a pool como um todo ainda precisa de shares abaixo de 4, de jogadas abaixo de 4 para produzir um novo bloco, entendeu? Ou seja, para a pool a dificuldade é um pouco mais baixa, e aí as máquinas que você está enviando trabalho para a pool, ela vai aceitar blocos com uma dificuldade similar, né, que chegaram aí, por exemplo, até 99, abaixo de 99 de 1000, né? Enquanto ela vai só estar podendo usar para a rede Bitcoin os shares, né, as porções mineradas entre todos os mineradores que realmente atingiram a dificuldade necessária, né, que no caso são abaixo de 4, né?
abaixo de 4 para produzir um bloco. Em resumo, se o hash for abaixo de 4, vai produzir um bloco e shares, e porções aí. Se o hash for abaixo de 99, ele só produz shares, só produz, né? Share é quase uma parte, né? É uma porção aí, é uma ação, né? Como uma ação dentro da pool. E se o output é acima, né, de 99, não atinge nenhum alvo e nada, né, vai ser enviado para a pool, ou seja, não perde tempo enviando para a pool resultados, hashes que não são, né, possivelmente qualificáveis. Sempre que o seu ASIC produzir shares, eles são enviados para a pool para ganhar recompensa de mineração. Para verificar a validade dos shares que você enviou, a pool simplesmente repete a mesma computação, o mesmo cálculo do hash que você fez para produzir aí os shares para início de conversa. Obter o mesmo resultado verifica, né, que a prova de trabalho é válida. Aviso: shares stale, né, ou rejeitados podem acontecer quando você envia shares depois do bloco, né, para o qual aqueles shares já foram encontrados. Algo que tipicamente acontece em alguns milissegundos imediatamente depois que um bloco é encontrado. Ou seja, tem shares que você envia, você encontrou um share para um bloco Y, né, e esse bloco foi minerado por outro minerador, nada a ver. Então já essa prova de trabalho já não serve, né? A gente já tem que começar de novo um novo processo com um novo bloco, com outras transações. Então o seu trabalho, o seu share vai ficar inválido ou vai ser rejeitado nesse caso. Isso é questão de milissegundos, né? Por isso que eles não recomendam, né, que você se conecte ao... Desculpa, é por isso que eles recomendam que você se conecte ao servidor Stratum, né, de pool mais próximo da sua localização geográfica, para, né, não acontecer esse lag aí, né? Essa latência aí de alguns milissegundos pode fazer com que você perca, né, recompensa de mineração trabalhando, perca trabalho, né, que você fez, que foi enviado para a pool mais tarde, né, depois do que ainda era válido. A partir dessa descrição, né, porque você pode ver porque as shares são muito importantes, né? Para verificar esses shares, o pool deve calcular o hash, significando, né, que sem os shares, os pools teriam que refazer todos os hashes que os mineradores fazem só para ter certeza que os mineradores estão fazendo o trabalho para início de conversa. Em outras palavras, pools de mineração públicas não poderiam existir sem shares, sem essas porções de prova de trabalho, porque elas não teriam uma maneira eficiente de medir a hash rate de cada minerador conectado ao pool para poder distribuir de forma justa, o mais justa possível, as recompensas, né? Ou seja, a pool recebe esses shares para entender realmente, né, quanto hash rate aquele worker, aquele trabalhador está enviando para a pool, porque ele só vai conseguir produzir esses shares se ele tiver realmente o hash rate, né? Essa prova é uma prova de trabalho para a pool, né? Para a pool de quanto hash rate você está dando para a pool, você está colocando ali estatisticamente para a pool, para então a pool poder te dar recompensa de acordo. Isso também explica porque o hash rate, né, de um pool flutua, né? Mesmo se você tiver um uptime perfeito, porque ele não sabe, não é que ele lê, não é que tem uma, sei lá, você avisa, não, eu tenho tanto hash rate, não, é de acordo com o seu trabalho, não é quanto você anuncia que tem, ou quanto, sei lá, uma máquina poderia, um firmware da máquina diria, não, porque isso pode ser, né, alterado, a única coisa que não dá para alterar de verdade é a prova de trabalho, né? Não dá para você falsificar trabalho de cálculo de hash. Você tem que calcular. Se você não calcula, ele não existe, ok? Então, né? Por isso que tem essas variações, por isso que flutua, não existe uma forma perfeita, né? Ou seja, é tudo estatística mesmo. De vez em quando, você vai encontrar shares mais rápido do que o esperado com base na sua hash rate e o target de dificuldade dos shares. E de vez em quando mais lento, né? Vai ser, ou às vezes é mais rápido, às vezes mais lento, outra vez, estatística, flutua, né? Da mesma maneira que algumas vezes, mineradores encontram 2 blocos em questão de segundos,
e outras vezes nenhum bloco, né, por até 30 ou mais minutos. A variação é parte da mineração a qualquer escala, né, desde a micro até a macro, até o total da rede. Nesse sentido, pools e alvos de dificuldade de shares são como mini versões da rede Bitcoin e do seu alvo de dificuldade, o alvo de... Olha lá, você vê, né? Tem hash rate médio dos últimos 5 minutos, 1 hora, 24 horas, e tudo isso é calculado de acordo com os shares, com as porções aí de prova de trabalho que você vai enviando pro pool de mineração. Além, obviamente, quando você tem o share ótimo, legal, o share que é aceitado pela rede Bitcoin também, melhor ainda, né? O pool vai te agradecer, vai falar obrigado por encontrar, mas também ele vai buscar que você envie, né, essas amostras, esses shares, essas amostras de hashes que você foi encontrando. Com isso ele vai entender, né, ele vai poder calcular qual é o hash rate que você está contribuindo para aquele pool como um todo encontrar, né, um bloco na rede Bitcoin. Alright? Você vê aqui, né, mais ou menos, né, as médias, tal, quantos terra hashes tem esse minerador, esse worker, né? Um worker online, no caso aqui, 4, não sei, aqui o status dele, não sei o que significa, a gente já viu lá em cima, né? O que significa esse gráfico, né? No caso, esse trabalhador, né, tá online o tempo inteiro, você vê, ele tá aqui, né, ativo, sem parar, um trabalhador, né? E aí a média dele, né, mais ou menos, e o quanto ele pontua, né? Quanto seria, acho que quanto ele tá ganhando. De acordo com a linha amarela, é quanto ele vai, a porcentagem, né, que a pool vai considerar que aquele usuário está enviando para a rede, né, uma mediana, aqui uma média, uma mediana, sei lá, e a partir disso é que o minerador, né, vai ser pago, aquele trabalhador vai ser pago pela sua porção contribuída. Uma coisa que a gente deve notar é que não tem um único alvo de dificuldade de share, né, para todos os mineradores na pool. Já que as shares só existem para ser uma unidade prática para as pools medirem, né, o hash rate dos mineradores, o alvo de dificuldade das shares pode ser ajustado para cada minerador individual com base, né, na hash rate deles. Por exemplo, um minerador com 100 petahashes vai ter uma dificuldade de share mais alta, né? Ou seja, um alvo mais baixo para o valor aí do output, do hash que ele vai fornecer, do que um minerador com 15 terahashes, que é muito menos, né? O objetivo de você configurar esse alvo de share é que os mineradores enviem shares a cada mais ou menos 2 ou 3 segundos, para oferecer um bom equilíbrio entre a computacional para a pool, né, que tem que verificar o trabalho de todos os mineradores, entendeu? Ou seja, se não, né, um minerador, se a dificuldade for muito baixa para um minerador com muita hash rate, né, ele vai ter que enviar muito trabalho, ele vai ter que enviar muitos shares o tempo inteiro. Então a dificuldade é ajustada para que, né, também o minerador, para que o minerador que tem menos hash rate, né, mais hash rate, não envie tantos shares por segundo. Né? Eles colocam essa média aí, a ideia deles é conseguir, né? Eles ajustam então a dificuldade desses shares para que haja um share, né, a cada 2 ou 3 segundos. Ok? No Bitcoin, né, a dificuldade é para que haja um hash, né, a cada 10 minutos, por exemplo. Né? Como esses shares, como essas porções são valuadas, né? Como valho para a pool ganha, né, os seus satoshinhos. Antes da gente continuar, uma coisa que você deve entender sobre os shares é que elas não são produzidas uma por vez. Na verdade, o cálculo de um hash que tem um output abaixo do alvo de dificuldade do share produz muitos shares. O número de shares produzido é igual ao número de provas de trabalho feitos, né, multiplicados pela dificuldade daquele share. Para simplificar, um share é uma prova de trabalho na dificuldade 1. 5 shares, uma prova de trabalho na dificuldade 5, ou 5 provas de trabalho na dificuldade 1. E 100 shares é uma prova de trabalho na dificuldade 100, ou, né, 100 na dificuldade 1, ou 5 na dificuldade 20, e assim por diante. Okay? Para ilustrar isso melhor,
Suponhamos que temos um grande minerador com uma dificuldade de 10.000 e um minerador menor com dificuldade de share de 100. Ambos os mineradores enviam um hash, no caso uma prova de trabalho, a cada 2 ou 3 segundos em média. Mas aquele um hash, ele representa 10.000 shares para o minerador maior e 100 shares para o minerador menor. É assim que a pool pode validar o trabalho de mineradores maiores sem escalar linearmente o trabalho que a pool tem que fazer para verificar o trabalho dos mineradores. Eles ainda só precisam executar um cálculo de um hash único, mas ele representa mais shares, quanto maior a dificuldade que foi produzir essa porção, esse share. Como a sorte dos pools de mineração do Bitcoin é medida, se você ainda está confuso aí com o conceito de sorte em mineração, você não está sozinho. Nos 11 ou mais anos já de história da Slush Pool, a Slush Pool é a primeira pool de mineração, eles que são os pioneiros nessa história aí de pool de mineração, realmente, e que é algo fundamental hoje em dia, para mineração na rede Bitcoin. A sorte sempre foi um dos tópicos mais frequentes, mais comuns entre as perguntas. Para você entender como funciona, você tem que conhecer sobre shares, que elas por si só não é um conhecimento comum. Muitas pessoas não sabem nem que existe essa história de shares, que é tipo uma mini prova de trabalho que as pools fazem para calcular como a sorte, quanto hash rate cada minerador tem. Mas agora que você leu sobre shares, vamos lá, vamos seguir aí, vamos ir para a sorte. A sorte da pool é definida como o número esperado de shares para você encontrar um bloco dividido pelo número real de shares que levou para a pool encontrar um bloco. Esse número esperado de shares é baseado na dificuldade da rede, onde quanto maior a dificuldade, significa que a quantia de shares esperada, necessária, também será maior. Um exemplo simples feito com números. Suponhamos que a pool tem 10 mineradores, cada um enviando 10 shares por segundo em média. Um total aí de 100 shares por segundo. Vamos supor também que o número total esperado de shares para encontrar um bloco com a dificuldade atual da rede é de 600.000. Com uma taxa aí de 100 shares por segundo, vai demorar aí mais ou menos 6.000 segundos, ou seja, 100 minutos, para acumular 600.000 shares. Em outras palavras, a pool deve encontrar um bloco a cada 1 hora e 40 minutos nesse cenário, assumindo que é uma dificuldade de rede constante e também o hash rate da pool, tanto que o hash rate da pool quanto a dificuldade da rede se mantenham aí constante nessa hora e 40 minutos, ou durante aquele dia, enfim, durante aquele espaço no tempo. Agora nós vamos supor que a pool encontrou um bloco apenas depois de 300.000 shares, ao invés de 600.000 como era o esperado. A sorte da pool para aquele bloco seria 200%, ou seja, é 600.000 dividido por 300.000 vezes 100%, 200%. Alternativamente, vamos supor que você precisa de 1.200.000 shares para encontrar um bloco. Agora, a sorte para aquele bloco é 600.000 dividido por 1.200 vezes 100%, ou seja, demorou muito mais do que deveria, ou do que era esperado que fosse encontrado um bloco, a quantidade de shares por encontrar um bloco. Isso significa que a sorte da pool não pode ajustar até que a pool encontre um bloco, ou seja, só quando ela encontra um bloco ela vai entender qual é a sua sorte, ou qual é a média, quantos shares demora para encontrar o bloco. E, na verdade, acho que não é só uma cada vez, mas a cada tanto tempo. Porque a gente não sabe quantas shares vai demorar ou vai precisar até você encontrar um bloco de fato. Você precisa ter resultados para entender como a sua quantidade de shares
afeta, né, a sua sorte, afeta os blocos que você encontra de fato no fim das contas. A sorte é um valor estático que se atualiza ocasionalmente, não é dinâmico, né, que está sendo atualizado constantemente. Você precisa de várias, né, shares encontrei bloco, aí você vai encontrar, né, uma média. No entanto, você ainda pode ter uma ideia assim por cima de qual seria a sorte se encontrar o bloco acontecesse no momento presente, né, dividindo a duração média de cada round pela duração de round de verdade, como mostra abaixo, né? O round aqui, por exemplo, né, durou aqui 1h37, duração média, né, de round 2h56, e ele já diz, né, quando começou o round atual. É isso aí, ou seja, você pode esperar aí mais ou menos, né, que demore 2h56, você está na hora 1h37, ainda faltam, né, algum pouco mais de tempo para encontrar um bloco na rede, para aquela pool, né, ter a sorte de encontrar um bloco na rede, de acordo com os shares que estão online, que estão disponíveis no momento. A duração de round média é calculada com o número esperado de shares para encontrar um bloco, baseado na dificuldade da rede, e o tempo esperado para acumular aquelas shares, baseado no hash rate do pool. Flutuações no hash rate do pool impactam a taxa de acumulação dessas shares, aumentando a duração média dessas rodadas quando a hash rate do pool cai, e vice-versa, e diminuindo a duração quando o hash rate sobe. Também é importante a gente perceber o que não tem um impacto direto com a duração do round médio ou a sorte do pool: os blocos minerados por outros mineradores e pools. A mineração é probabilística e as probabilidades não mudam com base na história passada do pool ou com base na sorte de outros mineradores. Todo o hash tem a mesma, né, ou seja, você tem a mesma possibilidade de encontrar, né, como qualquer outro hash. Qualquer máquina, todas as máquinas têm a mesma chance de encontrar um hash, independente de quantos hashes. Bom, talvez se faz mais hashes por segundo, né, obviamente tem mais chances porque, né, calcula, né, mais hashes por segundo. Mas cada hash rate, né, não é maior, ou seja, se uma pool encontrou blocos, não significa que ela vai encontrar mais ou que ela não vai encontrar mais porque ela já encontrou. Ou seja, a chance é a mesma, né? Da mesma maneira, né, se é esperado que 600 mil shares são necessárias, né, para a pool encontrar um bloco, não importa se outros mineradores ou pools encontram 20 blocos ou 0 blocos naquele mesmo tempo. A única coisa que importa para a sorte da pool é a quantidade de shares enviadas para o pool e a dificuldade da rede, né? Não importa o que os outros estão fazendo. E claro, lembre que a sorte sempre, né, tende a 100% com o passar do tempo. É simplesmente matemática, pura matemática. Como a sorte do pool se traduz em recompensa para os mineradores? Finalmente, vamos lá para a pergunta, né, que provavelmente é aquela que você veio aqui, né, para ficar sabendo, né? Como isso afeta, né, as minhas recompensas de mineração no Slush Pool? Se eu estou mandando lá, eu conectei minhas máquinas na eletricidade, comecei a minerar, entrei aí no Slush Pool, né? Eu gosto do Slush Pool, uma pool de mineração a mais tradicional, acho que é a mais bitcoinera que tem realmente, por isso que a gente está aqui nesse site, não em qualquer outro, né? Não está no Anti-Miner ou qualquer outra pool de mineração. Slush Pool do caralho, uma baita de uma pool, o software deles é legal também, e eles são os pioneiros nessa área. Então, como que isso afeta, né? Você conectou suas máquinas, agora você quer começar a minerar, né? E você quer saber, né? Quanto é que eu vou ganhar pelo meu hash rate? Vamos lá. E uma simples palavra, você tá mantendo uma share constante do hash rate total da pool. Então a sorte, ela se traduz 1 para 1, né? Com suas recompensas de mineração esperadas contra as de fato.
Se a sorte da pool é 100% em um período de 10 blocos, significa que a pool encontrou exatamente a quantidade de blocos esperada de acordo com a hash rate da pool naquele tempo. Se a sua porção da hash rate da pool não mudou durante aquele período de 10 blocos, ter então 100% das recompensas esperadas se aplica a você também. Da mesma maneira, 200% de sorte significa que você ganhou 2 vezes mais do que o esperado, enquanto 50% de sorte significaria 50% do esperado, ou seja, não 100% do esperado, 50% do esperado e assim por diante, né, de acordo com a sorte e a sua porcentagem de hash rate que você está enviando, né, em comparação com a porcentagem total da pool. No mundo real, né, a resposta depende. Por exemplo, se você tem um downtime, se a sua máquina cai, né, por algum motivo durante o período que não teve nenhum bloco e você está o tempo inteiro conectado, quando todos os 10 blocos foram encontrados, você vai ganhar mais do que você esperava pela sua hash rate, teve gasto, né? E você, por sorte, começou a trabalhar, mandar trabalho de novo, justo quando foram encontrados os blocos, você só vai ganhar, né? Você só ganha quando o seu hash rate, quando as suas máquinas estão conectadas, quando, né, a pool encontra um bloco. Então você vai ganhar mais nesse caso, né? Por acaso, né? Sem querer. Por outro lado, né, se você ficou desconectado quando os blocos foram encontrados, você não vai receber, né, a recompensa por aqueles blocos e vai receber, né, então menos do que o esperado. No entanto, saiba que isso não se aplica para mais hash rate se unindo à pool. Ou seja, quando o hash rate da pool aumenta enquanto o seu hash rate individual se mantém constante, você vai ganhar uma porção menor das recompensas por cada bloco, ou seja, você vai ganhar uma porcentagem de acordo com a sua contribuição para o pool, para aquele grupo de mineração. Ao mesmo tempo, se o aumento, né, no hash rate resulta, talvez, né, da gente chegar em shares mais rapidamente, né, nos shares esperados, mais rapidamente para encontrar um bloco mais rapidamente. Ou seja, é provável que tendo um aumento de hash rate, apesar de você ganhar menos porcentagem total, é possível, né, que a pool encontre mais blocos mais frequentemente. Então a sua recompensa por bloco vai cair, mas a frequência de blocos, né, encontrados vai aumentar e isso mais ou menos equilibra, né, no caso, se, né, a dificuldade da rede se mantiver constante. Obviamente, se a dificuldade da rede subir e tiverem mais mineradores, o seu share, né, a sua porção, vai diminuir também, né, junto com isso. Todo o hash tem tantas chances quanto qualquer outro de produzir um novo bloco. Significa que não tem nenhuma maneira da gente tentar temporizar o mercado, né, por assim dizer. Você pode tentar vender mais alto, né, vender alto, vender caro, agendando, né, de se desconectar, que tem menos, mas a probabilidade de outro bloco ser encontrado é a mesma, né, que em qualquer outro momento, né? Essa probabilidade não muda. Isso que é importante entender. Você achar, não, encontrar um bloco, então tem menos chance de encontrar um bloco logo. Não é verdade, não muda, né? Do ponto de vista estatístico, a probabilidade não muda, é sorte, né? Como a gente falou, prova de trabalho é sorte, no fim é loteria. Você também pode tentar comprar por menos, entre aspas, se unindo à pool durante um streak, e depois que ela teve, sei lá, 1 dia, 2 dias sem encontrar nenhum bloco, mas um round mais longo encontrar o próximo hash, né, também, ou seja, não muda, realmente não tem nenhuma, não é que nem um raio que cai 2 vezes no mesmo lugar, não, ou seja, não é isso. Na verdade, como a mineração é pura matemática, sem nenhuma emoção, nenhum elemento de emoção humana, como diferente dos mercados, né, faz ainda menos sentido você tentar encontrar, né, o tempo ideal, ou sair de pool, ou entrar para pool. O ideal é você se manter numa pool, né, que tenha um bom hash rate, obviamente, porque aí você tem mais chance de encontrar blocos e tal, mas também uma pool com hash rate baixo vai encontrar blocos. E se o hash rate é baixo, é menos gente para dividir a recompensa, pode ser rentável também, né? No fim das contas, tem um equilíbrio aí, né?
nesse sentido, ou seja, a pool ela permite, né, que pessoas possam minerar sem, né, diferente da mineração solo, como a gente viu recentemente, que você ganha todo o bloco, né, mas você pode passar a vida inteira minerando sem nunca encontrar nenhum bloco. Aqui você pode minerar, sua máquina pode nunca encontrar nenhum bloco, ela encontra esses shares, e a partir desses shares, a pool igual vai te recompensar pelo seu esforço, por você adicionar, né, força computacional, adicionar hash rate, adicionar trabalho para encontrar o hash necessário que a rede Bitcoin está pedindo, né? Basta, continue fazendo o seu hash e lembre-se de que a sorte, né, tende sempre a 100%, ela tende a chegar. Estimando o hash rate da pool com base nos blocos encontrados. Como, né, a sorte da pool por bloco é apenas uma função, né, dos blocos minerados pela pool, não muda com base na taxa, né, no rate que outros mineradores estão encontrando os blocos, e também não com o tempo. É baseado puramente na quantidade de shares. Uma métrica que não incorpora o tempo passado e outros blocos sendo minerados é o hash rate estimado da pool. Nós estimamos que o hash rate de cada minerador ou pool de mineração, nosso Bitcoin Mining Insights, ou seja, eles têm é legal isso aqui, esse Bitcoin Mining Insights, ele mostra aqui mining pools, distribuição de hash rate. Tá ruim, hein? Mas ele vê, né, quantas unidades de cada hardware estão conectadas agora na Slush, por exemplo. Você vê o Antminer S9 aí é o mais popular, mas o que contribui mais hash rate, por exemplo, são os novos S19, por mais que sejam menos unidades, né? São menos unidades mais eficientes. Não, olha, ele disse que o consumo da S9, acho que reduziram o consumo da S9 com o Brains instalado, ele reduz, porque o consumo acho que era parecido com... Agora tá interessante isso aqui. Enfim, mas tá com pau aqui, não dá pra ver. Dá pra ver aqui a hash rate agora, 30 dias, enfim. Vale a pena entrar aqui, Mining Insights da Brains. É legal aqui, tem sempre informação sobre mineração. De repente depois a gente dá uma geral nisso aqui. Vamos lá. Então nós estimamos o hash rate de cada minerador ou pool de mineração nesse dashboard, nesse painel, usando a dificuldade da rede e o número de blocos encontrados por cada entidade durante o período aí, né? Período determinado. Quando a gente está escrevendo esse artigo aqui, o período que usamos é de 120 blocos, que é calculado aí para 5 dias de atividade de mineração, se o bloco o tempo, né, entre os blocos médio é de 10 minutos. Tá? Note que isso é por isso que painéis diferentes pode ter números diferentes. Não tem nenhuma maneira aí correta, única maneira de você calcular isso aí. Né? Cada um encontra aí sua fórmula, né? Sua fórmula para chegar aí a um número médio. Ok? Desde que os operadores da pool sejam honestos, né, quando eles reportam o hash rate deles, o hash rate reportado, os valores, né, do hash rate reportado sempre serão mais precisos do que os valores de hash rate estimados, porque o valor estimado incorpora a variância aí natural de curto prazo da mineração do Bitcoin, né, a sorte. Períodos mais longos reduzem essa variância, mas usar períodos muito longos também pode causar que o valor de hash rate estimado não tenha, né, tem um lag entre o hash rate real naquele momento, né? Porque se você mede o que era um mês atrás, não significa que é o que a gente tem agora, né? Enfim, as 2 semanas que o Satoshi, ou seja, que o algoritmo aí de ajuste de dificuldade do Bitcoin usa, é um período legal, né? A Slush usa 5 dias, mas acho que 2 semanas usando, né, o mesmo período que a rede Bitcoin usa para ajustar a dificuldade, é um período legal para estimar hash rate médio, né? Que é o que ele usa. A rede Bitcoin usa isso, né? Basicamente, para estimar o hash rate total da rede, né? Ela só sabe realmente, depois de 2016 blocos, né? A cada 2 semanas, qual foi o hash rate a média, né, de hash rate das 2 semanas anteriores. Você sempre só sabe o passado, presente você pode, né, estimar aí de acordo
com o passado e com os resultados atuais, mas também vai depender de sorte, ou seja, um bloco ou 2 blocos foram encontrados muito rápido, não significa que a hash rate subiu, isso pode ser sorte também, né? Você precisa ter uma quantidade razoável de blocos para poder, né, chegar a alguma conclusão sobre a velocidade da rede, sobre a quantidade de máquinas calculando hash na rede Bitcoin, né? Com o hash rate reportado, né, sendo uma estatística em tempo real de tempo, não é preciso você calcular a sorte da pool com esses 2 valores. Pode certamente te dar uma ideia geral, mas qualquer analisado, no caso eles usam 720 blocos, né, no Mining Insights, diferente do 2016 blocos que eu falei, que é o que a rede Bitcoin usa para ajustar a dificuldade da rede como um todo. Então esse tempo, né, não será refletido aí corretamente. Pensamento final. Não importa quanto tempo você está minerando, o ajuste de dificuldade, né, quanto tempo você já está minerando Bitcoin, o ajuste de dificuldade nunca, né, deixa de nos impressionar. Ou seja, é sempre algo muito interessante mesmo de acompanhar e de entender. Alright? É isso aí, Bitcoinheiros. Lembrando, né, que está aqui o Bitcoin, mineração de Bitcoin não é a resolução de problemas matemáticos complexos. Pois é. Vejam aí esses vídeos aqui sobre mineração. Acompanhem aqui o blog da Brains, né? Muita informação legal aí de Bitcoin. Legal, né? Pool de mineração. Sem as pools de mineração, seria muito difícil eu, por exemplo, querer rodar em casa uma máquina de mineração sozinha. Seria mais gasto do que... né, não teria nenhuma recompensa. Eu não teria nenhuma recompensa se eu estivesse minerando sozinho, a não ser que a rede Bitcoin me desse uma recompensa, que eu encontrasse, né, um hash válido na rede Bitcoin durante o período que eu estivesse rodando a minha máquina. No caso, né, numa pool, todo mundo aí que está trabalhando junto, né, para conseguir um bloco ganha uma porcentagem de acordo com o hash rate, né, a porcentagem de trabalho de hash rate que aquela pessoa enviou para o pool, para o grupo de mineração. Ela vai receber essa porcentagem se o pool encontrar o bloco. E se o pool encontrar o bloco, na verdade é um minerador, na verdade é uma máquina de um minerador, né, conectada ao pool que encontrou aquele bloco. Se aquela máquina encontrar, ela vai dividir, né, ou seja, ele usa um bloco da pool, a pool manda para um endereço de Bitcoin da pool, né, não do minerador que minerou, vai para um endereço da pool, controlado pela pool, e a pool de mineração então vai distribuir os shares, vai distribuir, né, as porcentagens, as partes daquela recompensa de acordo, né, com a porcentagem de hash rate que cada trabalhador, que cada minerador, trabalhador contribuiu para os shares da pool. É isso aí. Espero que tenham curtido. Deixa aquele like, compartilha. Se tiver alguma dúvida aí, escreve aqui nos comentários. Se eu falei alguma abobrinha, eu errei alguma tradução, também, hein? Não me deixa aí falar besteira. Aquele abraço. Tchau.